Olá, boa tarde. Sou o César Borja, analista independente, e depois de ter analisado a Sonai Indústria e a Sonaicom, vou agora dedicar-me à casa-mãe, a Sonai SGPS. Não sei antes dizer que hoje em dia a Sonai SGPS e a Sonai Indústria são empresas independentes. Logo, a deterioração nos fundamentais da Sonai Indústria não tem implicações para a Sonai SGPS, uma vez que a Sonai SGPS não tem nenhuma participação na Sonai Indústria. A única ligação que existe entre as duas empresas é que a família Azevedo é que controla a maioria do capital em ambas, mas aqui para a cotação em bolsa da Sonai SGPS, não, a Sonai Indústria não tem efeitos, o que é um fator positivo na minha opinião. Progredindo, temos aqui o gráfico desde 94, verificamos que a Sonai exibe tendências muito pronunciadas, como este bull market aqui entre 96 e 98, a seguir aqui o crash de 98, depois uma resposta à bolha tecnológica, uma vez que a Sonai também tinha o setor das telecomunicações na altura e já tinha o cliques e isso tudo, e depois aqui este bear market arrasador que trouxe a cotação de 1,88 para um mínimo a 0,22. Eu lembro-me que o mínimo real foi 36 cêntimos aqui em 2003, mas este gráfico está corrigido dos dividendos e aumentos de capital e stock splits que possam ter havido. Depois a cotação subiu aqui quase 9 vezes, entre o mínimo de 2013 e o máximo de 2007, e de novo aqui este colapso, não tão grave, pelo menos por enquanto, como este, entre 2000 e 2003. Portanto, agora a pergunta que se impõe é se a Sonai está num bom ponto para comprar ou não. Vamos fazer aqui alguns testes fundamentais, como eu faço sempre, como a contagem do número de ações ao longo dos anos e a capitalização bolsista. E é com agradável surpresa que verifico que na Sonai não existe aquele padrão de recorrente diluição do valor dos acionistas, na Sonai SGPS, como existe na Sonai Indústria ou na Sonaicom. Portanto, aqui existe bastante mais respeito pelos acionistas. O número de ações hoje em dia, em 2 mil milhões de ações, é inferior ao que era há 10 anos atrás, em que era 2.524 milhões de ações, e a capitalização bolsista hoje é de cerca de 1.000 milhões de euros. Ao contrário do que temos visto noutras empresas, por exemplo. Reparem aqui, em 2007 a cotação atingiu um máximo mais alto, aqui um bocadinho mais alto. No entanto, a capitalização bolsista era inferior ao que era em 2000 no outro máximo. Portanto, com o facto de não haver aqui diluição, até haver alguma diminuição do número de ações emitidas, significa que mesmo o valor da empresa não subindo tanto, a cotação sobe. Portanto, é bom para os investidores na bolsa. Progredindo, fala-se muito da dívida da Sonai, do passivo, mas eu verifico aqui que este é um problema antigo, que a situação não se tem deteriorado muito nos últimos anos e que a dívida atual nos 5.744 milhões de euros, o passivo total, é inferior ao que era em 2001, em que era 6.221 milhões de euros. Portanto, estar-se a dizer que o grande problema da Sonai hoje em dia é a sua dívida é errado, na minha opinião. Claro que é um problema gravíssimo, porque a dívida é enorme, mas não é uma situação que se tenha agravado nos últimos anos, ao contrário do que acontece na maioria das outras empresas do PSI 20, que nos últimos anos é que houve aqui uma subida exponencial da dívida. Na Sonai isso não aconteceu. Isto também é um fator positivo e também é uma surpresa agradável. Progredindo, ainda assim, a empresa fala muito do problema da dívida, uma vez que os investidores estão preocupados com isso. Diz que tem toda a sustentabilidade, que tem 1.100 milhões de liquidez disponível em capital e linhas de crédito, e que só precisa de pagar cerca de 100 milhões da dívida em 2009. Ainda assim, aqui a dívida bruta subiu 18% para 3.387 milhões e a dívida líquida subiu 24% para 3.139 milhões. Portanto, em 2008 a situação deteriorou-se, mas não está pior do que o que estava há 5, 6 anos atrás. Portanto, não é este o grande problema da Sonai neste momento. Em termos de valorização, como a Sonai é uma holding, normalmente são avaliadas pelo NAV, que é o Net Asset Value. E aqui os analistas da UBS avaliam o Net Asset Value da Sonai SGPS em 95 cêntimos, mas depois aplicam-lhe um desconto de 15% por ser uma holding e transaciona sempre com um desconto face aos negócios que tem, para
chegar ao price target deles de 80 cêntimos por ação. No entanto, no relatório de contas, a Sonai diz que o Net Asset Value é de 1,05€ e que a Sonai transaciona com um desconto de 50% face ao Net Asset Value e com um dividend yield de 6,2%. Uma vez que tem pago 3 cêntimos de dividendo e também vai pagar aqui por 2008. Em termos do futuro, eles esperam um resultado líquido por ação de 4 cêntimos em 2008, isso já saiu, 4 cêntimos em 2009 e 6 cêntimos em 2010. Portanto, a Sonai transaciona aqui com um PER de 12 para 2009 e um PER de cerca de 8 para 2010. O que é atrativo, não muito atrativo, mas já começa a ficar aqui bastante barato em termos fundamentais a Sonai, porque o risco afinal não é assim tão alto como parecia à primeira vista. É interessante verificar aqui o que aconteceu na Sonaicom nos últimos dias, em que há uma clara divergência entre os fundamentais e a cotação. Houve aqui uma viragem de tendência de bear para bull bastante significativa. A Sonai divulgou no relatório de contas que teve a comprar aqui ações da Sonaicom a um preço médio de 1,15€. Portanto, a cotação da Sonaicom estará suportada aqui pela casa-mãe e depois há aí rumores e especulações que estão a fazer a Sonai subir. A Sonai Indústria também recuperou um pouco, mas isto parece ser já só um rebound, ainda não houve nenhuma mudança de tendência e também de qualquer maneira, como vimos no início, isso não tem efeitos na Sonai SGPS. Em termos da Sonai SGPS, ao contrário do que vemos em muitas outras empresas do PSI 20, que tem um triângulo descendente, a Sonai SGPS exibe um triângulo ascendente, porque reparem, aqui fez este mínimo a 39 cêntimos, depois foi lá acima fazer o máximo a 51 cêntimos e meio, depois quando veio abaixo fez o mínimo mais alto, e se agora conseguir o máximo mais alto, verifica-se que estamos num padrão de, como os americanos chamam, de higher highs e higher lows, ou seja, máximos e mínimos mais altos, o que é a definição de uma tendência ascendente, aqui um canal ascendente. Portanto, a situação técnica aqui dá uma sensação que está aqui a fazer um fundo, pelo menos de curto prazo, não sei se de longo prazo, mas a situação na Sonai, quer em termos técnicos, quer em termos fundamentais, parece bem melhor do que aquilo que eu estava à espera. É uma surpresa positiva. Mas continuarei a analisar a Sonai SGPS. A Sonaicom está a exibir firmeza relativa. Onde é que está o gráfico da Sonaicom? Eu tenho umas teorias sobre isto. Podem ler no www.borginvest.com e poderão haver novidades nos próximos dias. Obrigado e até à próxima.